Ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: Estas coisas diz o Santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Que tens pouca força, entretanto guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eis farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que os farei vir e prostrar-se aos teus pés e conhecer que eu te amei, porque guardaste a palavra da minha perseverança. Também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Ao vencedor, falo-ei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Apocalipse capítulo 3, versos 7 a 13. Então nós temos a carta aqui da igreja de Filadélfia. Filadélfia, meus amados irmãos, ficava a 120 quilômetros de Esmirna, em uma região vulcânica sujeita a frequentes terremotos. Recebeu o nome de Filadélfia por causa de Átalo Filadelfo, irmão de Eumenes II, rei de Pérgamo, que em 189 a.C. conquistou a cidade. É chamada de a Pequena Atenas por seus muitos templos, cidade construída numa ampla colina e cercada de vales férteis. Tornou-se um centro de projeção na propagação do helenismo. Em 17 d.C., sofreu um severo terremoto, o mesmo que devastou Sardes. Filadélfia teve o nome mudado 2 vezes, em 17 d.C. para Neo-Cesareia, em gratidão a uma dádiva imperial, e mais tarde para Flávia, em honra a Vespasiano. E isto ocorreu dentro do período do ano 70 até o ano 79 d.C. Em 1390, sucumbiu diante de um exército formado de turcos e bizantinos, após um cerco de 8 anos. Filadélfia era a mais nova das 7 cidades, mencionadas nas 7 cartas. Pelo fato de se localizar na principal estrada, a estrada do correio romano, entre Frígia e Esmirna, tornou-se uma importante e rica cidade com suntuosos templos. Esta cidade ainda existe sob o nome de Alasher, que significa Cidade de Deus. E meu amado, se você for novo aqui no nosso canal Revelaction, não deixe de se inscrever no canal e ative o sininho das notificações, para que você não perda nenhum conteúdo novo que nós lançarmos aqui dentro do canal Revelaction. Agora vamos falar um pouquinho sobre o significado e o período desta igreja. A palavra Filadélfia, meus irmãos, significa amor fraternal, e o período foi caracterizado por um profundo e intenso amor às almas pelas quais Jesus morreu. A igreja de Filadélfia representa o período histórico do cristianismo, que vai do ano de 1755 até o ano de 1844, que é exatamente o ano em que Jesus deveria começar a terceira fase do seu ministério bifásico no santuário celestial como nosso sumo sacerdote. E isto devia ocorrer no ano de 1844. E, meus amados, o cristianismo parece ter sido introduzido em Filadélfia na era apostólica, pelo fato de uma das cartas de João ser endereçada à igreja dessa cidade. A profetisa Âmia celebrizou-se ali
entre os anos 100 e o ano 160 depois de Cristo. Em tempos posteriores, Filadélfia tornou-se sede de um bispo e no século XIII era o centro cristão da Lídia, sendo a residência de um arcebispo. Caiu em poder dos turcos do ano 1390 e depois foi conquistada por Tamerlão no ano de 1402. Este soberano construiu um muro com os cadáveres das vítimas da tomada de Filadélfia. E isso não arrefeceu a firmeza dos cristãos e sua determinação de permanecer leais à sua religião, mesmo depois que os turcos se apoderaram do país e o cristianismo na Ásia Menor foi perecendo lentamente. Filadélfia continuou sendo uma cidade cristã, como Esmirna. Constitui notável característica que as duas cidades, Esmirna e Filadélfia, que retiveram seu caráter e população cristã por mais tempo que as outras cidades da Ásia Menor. São as cidades cujas igrejas foram tão puras e irrepreensíveis no tempo do apóstolo João, que as cartas escritas para elas são as únicas que não contêm palavras de repreensão. O cristianismo sobrevive nessa cidade até o presente. Ali existem 5 igrejas cristãs. O historiador Gibbon diz que entre as igrejas da Ásia, Filadélfia permanece erguida, uma coluna numa paisagem de ruínas. Um exemplo agradável de que os caminhos da honra e segurança podem, às vezes, ser o mesmo. Se o conteúdo deste vídeo estiver abençoando a tua vida e a vida da tua família, meu irmão, então já deixa aquele joinha para fortalecer aqui o canal Revelaction e não se esqueça de compartilhar este vídeo com o máximo de pessoas que você puder, para que mais pessoas venham ser abençoadas com o poder da palavra de Deus. Aqui no versículo 1, meus amados, Jesus ele se apresenta como o santo, como o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, e que fecha e ninguém abre. Por que Jesus se apresenta desta forma para a igreja de Filadélfia? Como nós já sabemos, meus amados, o período desta igreja vai do ano de 1755 até o ano de 1844. E o que nós precisamos entender é que o santuário celestial, meus amados, o santuário que há nos céus, ele é o próprio centro da obra de Cristo em favor dos homens aqui nesta terra, sendo também o centro da palavra do Apocalipse, da palavra que é pregada aqui nas profecias. A mensagem dirigida à igreja de Filadélfia, ela prepara, meus irmãos, o mundo inteiro para a hora do julgamento, que deveria ocorrer dentro do período de Laodiceia. O santuário da terra, meus amados, ele era apenas uma figura, uma miniatura do modelo que há nos céus, que é o próprio santuário celestial. A lei de Deus, que foi colocada na Arca da Aliança, na terra, era uma transcrição exata da lei que estava na Arca da Aliança nos céus, conforme está escrito em Apocalipse, capítulo 11, versículo 19. A aceitação da verdade concernente ao santuário celeste, meus irmãos, envolve o reconhecimento dos requisitos dos mandamentos de Deus, dos 10 mandamentos, e da obrigatoriedade do 4º mandamento da lei de Deus, que requer a observância do santo sábado do Senhor. A revelação da terceira fase da expiação do pecado, meus irmãos, que é a fase do ministério de Cristo no santuário celestial como nosso sumo sacerdote, no julgamento, requeria uma revelação da santa lei de Deus, que deveria ser a norma do julgamento, a norma do juízo. Na mensagem que foi dirigida a Filadélfia, meus irmãos, Jesus disse que ia fechar uma porta e abrir uma outra porta. Os homens procuraram fechar a porta que Jesus havia aberto e abrir a que ele fechara. Um outro detalhe, meus irmãos, é que nós encontramos aqui nas mãos de Jesus um símbolo chamado de chave de Davi. E é com esta chave que Jesus ele consegue abrir as portas do santuário celestial.
Mas a pergunta que não quer calar é a seguinte: o que representa esta chave de Davi aqui dentro da palavra de Deus? Nós precisamos ter em mente, meus irmãos, que 70% da linguagem do Apocalipse é tirada do Antigo Testamento. E esta não é a primeira vez dentro da Bíblia que aparece esta expressão chave de Davi, pois, na verdade, a primeira vez que apareceu esta expressão dentro da palavra de Deus foi exatamente na promessa que foi feita a Eliaquim, lá em Isaías capítulo 22, o versículo 22, onde nós lemos: "E porei a chave da casa de Davi sobre o seu ombro, e abrirá, e ninguém fechará, e fechará, e ninguém abrirá." Isaías capítulo 22, verso 22. Então é exatamente daqui, meus amados, que nós tiramos o verdadeiro significado sobre o que representa a chave de Davi mencionada aqui em Apocalipse capítulo 3, o versículo 7 e 8. Eliaquim, meus irmãos, foi filho de Uquias, foi um homem que serviu ao rei Ezequias como um mordomo fiel. Ele viveu, meus irmãos, em um contexto histórico de grande turbulência no cenário político internacional. O reino de Judá estava sendo ameaçado pela Síria. Então, ao invés de confiar em Deus, líderes judeus estavam buscando aliança com o Egito. Um desses líderes era um homem chamado Sebna. Ele fazia o uso de sua posição para propósitos egoístas e não para o bem do povo. Esse foi o pano de fundo, meus amados, da mensagem do Senhor ao comissionar Eliaquim através do profeta Isaías. Segundo o propósito de Deus, Eliaquim foi exaltado e recebeu distintivos reais que identificavam sua autoridade sobre o reino de Judá. Ele foi vestido com um manto e um cinturão do mordomo real e recebeu a chave da casa de Davi sobre os seus ombros, indicando a autoridade que Deus lhe entregou para cuidar dos moradores de Jerusalém como representante do rei. Como mordomo-chefe da casa real, Eliaquim cuidava dos negócios da dinastia de Judá. Ele também tinha autoridade para admitir ou negar acesso ao rei. Assim, meus amados, nós já conseguimos entender o verdadeiro significado da chave de Davi nas mãos de Jesus Cristo. Eliaquim, meus amados, estava tipificando a Cristo Jesus, que num sentido muito mais elevado, Jesus é aquele que detém a chave de Davi, ou seja, Jesus se tornou mordomo de Deus o Pai. Ele se tornou um administrador fiel que cuida dos assuntos dos interesses do povo de Deus. Além disso, meus irmãos, Jesus é o único que nos dá acesso a Deus. E isso também nos mostra, meus irmãos, que Jesus é o único que possui o mais alto poder e autoridade absoluta no reino de Deus. Isto significa que a chave da salvação, bem como de todas as bênçãos decorrentes dela, pertence ao Cordeiro de Deus. Esta, meus amados, é a mesma autoridade mencionada em Mateus capítulo 28, versículo 18, onde é nos dito de que Jesus ele recebeu toda a autoridade no céu e na terra. Ele é o Rei Supremo, que conduz soberanamente a história. Em certo sentido, a igreja serve como instrumento através do qual Cristo exerce a sua autoridade de abrir e fechar as portas do reino de Deus, aqueles que recebem e rejeitam a mensagem da palavra do Senhor. A palavra de Deus está nos mostrando aqui, meus amados, que Jesus ele tem autoridade para decidir quem vive e quem morre no juízo celestial, porque a ele foi dado o direito de julgar, conforme João capítulo 5, verso 22 e o versículo 27. Então aí nós temos o significado da chave de Davi que é colocada sobre suas mãos. E para que eu saiba que você chegou até aqui deste vídeo, meu irmão, digita a seguinte frase aí abaixo nos comentários: chave de Davi.
Desta forma, eu saberei que você concluiu mais um estudo da Palavra de Deus aqui dentro do canal Revelaction. E se o seu desejo é entender mais sobre as profecias do livro do Apocalipse, então clica aqui neste vídeo que vai aparecer logo aqui nesta tela e você terá a oportunidade de aprender as profecias verso por verso desde o início até aqui. Então, deixado este recado para você, meu irmão, fique na santa paz do Senhor Jesus e até ao próximo vídeo aqui do canal Revelaction.